Quarto Evangelho. São Paulo revelou alto grau de clarividência quando profetizou: Porque virá o tempo atual em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Timóteo capítulo 4. No final da presente época peixe virgem, caracterizada pela decadência das religiões, artes, valores morais, uso do álcool, drogas e baixo psiquismo, espiritismo e umbanda, é comum o aparecimento de seitas estranhas, contrárias aos verdadeiros ensinos cristãos, fundada por homens e mulheres astuciosos e irresponsáveis, que não vacilam ao explorar e adulterar os ensinos da Bíblia, dos Evangelhos ou qualquer ensinamento sério, tendo por único objetivo o enriquecimento rápido e o poder político. Em todos os tempos, especialmente na fase decadente de uma civilização, as massas populares, descrentes das elites sociais e religiosas, inclinam-se para qualquer novidade religiosa ou filosófica, cujo objetivo é a exploração da ignorância e a ingenuidade das pessoas, inclusive daquelas que parecem possuir alguma cultura. Pessoas aparentemente dotadas de bom senso não têm qualquer dúvida em abrir suas bolsas e doar dinheiro, convencidos de que seus atos de desprendimento elevá-los-ão aos olhos de Cristo, que, comovido com tamanha generosidade, fará retornar aos seus bolsos as quantias centuplicadas das doações. Com certeza, as quantias subtraídas dos fiéis rendem juros e correção monetária, porém serão creditados na conta corrente do pastor ou da instituição, e não na dos ingênuos doadores que abriram mão do seu suado dinheiro. Com o intuito de compreender bem o fenômeno que atrai as multidões para algumas das suas arapucas religiosas da atualidade, é preciso considerar o nível de compreensão das massas que são atraídas para esses movimentos. Suas aspirações religiosas, com raras exceções, são muito acanhadas e quase sempre vinculadas a problemas sociais, emocionais, de saúde ou interesses financeiros. Uma grande parte não está em busca de esclarecimentos sobre a alma ou sobre Deus. Não está interessada em conhecer-se, tornar-se melhor e mais consciente. O grande ideal do homem terrestre é a conquista do dinheiro fácil, do amor e melhores oportunidades para progredir materialmente. Esse fato prova a veracidade do ditado: quando há procura, há oferta. Como é de se esperar, os corifeus das seitas religiosas e também das pseudo-instituições esotéricas, algumas até bastante conhecidas, que chegaram a adotar o nome de Ordem Rosa Cruz, parecem impressionar e dar maior credibilidade ao seu negócio. Não estão absolutamente preocupados com a saúde moral e psicológica do seu rebanho, e muito menos com a ignorância crassa que o caracteriza. Atributos como razão, lógica, esclarecimento, raciocínio e bom senso não fazem parte do seu vocabulário, não são do seu interesse e não caberiam de forma alguma em suas mentes ofuscadas pelo brilho do ouro. A ideia de empregá-los para esclarecer seus adeptos, torná-los mais conscientes e senhores de si, está a anos-luz de distância dos seus objetivos interesseiros e empresariais. Seus métodos sugestivos e hipnóticos não são religiosos nem filosóficos, são desonestos e fraudulentos. Se as autoridades governamentais tivessem um mínimo de consciência e um pouco mais de respeito pelos seus eleitores, já teriam tomado alguma medida para vigiar e controlar a ambição desordenada desses falsários. É perfeitamente compreensível que dentro desse esquema sugestivo e corrupto, quanto mais profundo for o adormecimento psicológico e a ignorância de suas vítimas, tanto melhor, pois as chances de enganá-las são muito maiores.
Diz Eliphas Levi que não devemos prevenir aqueles que queremos enganar. São Pedro também previu a decadência religiosa e filosófica dos dias atuais, chamando a atenção dos candidatos ao cristianismo para que não se deixem iludir pelas promessas dos falsos guias, e muitos seguirão as suas práticas libertinas dos falsos mestres, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos de 2 a 3. Jesus, o bom pastor. João capítulo 10, versículos de 1 a 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs estas parábolas, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Palavras-chave: o pastor, a porta, os ladrões e mercenários, o lobo que arrebenta e dispersa, as ovelhas de outro aprisco, a espontaneidade da vida do Espírito. O bom pastor. Alguns estudiosos das filosofias orientais divulgam a ideia de que Cristo é apenas um dos vários mestres do passado que periodicamente vem ao mundo para fundar uma nova religião, a fim de atender às necessidades espirituais de um determinado povo. Segundo eles, todos foram profetas enviados por Deus, cujas doutrinas devem ser seguidas. Ainda hoje, pois, todos têm em vista um objetivo comum, ou seja, levar os homens de volta ao seu Criador. Sem dúvida alguma, essa afirmação é parcialmente verdadeira, dependendo do povo a que ela é dirigida. No caso de Cristo, o assunto precisa ser examinado sob um ponto de vista mais esclarecedor, pois ele se encontra num nível espiritual muito acima dos mestres do passado. O Espírito de Cristo não é um homem da nossa evolução. É um arcanjo pertencente a uma onda de vida mais avançada que a humanidade terrestre. Antes da apresentação do conceito Rosacruz do Cosmos em 1909, nada se sabia com segurança a respeito dos mistérios ocidentais, e muito menos desse ser de imensurável grandeza, conhecido sob o nome de Cristo. As explicações ao pé da letra, calcadas no sentido literal dos evangelhos,
e dadas pelos católicos e protestantes não projetam luz sobre o grandioso mistério do cristianismo, tampouco sobre a identidade de outro ser venerável, conhecido sob o nome de Jesus de Nazaré, o qual não deve ser confundido com a excelsa figura do Espírito Solar de Cristo. Os ensinos Rosa-Cruzes são dirigidos especialmente aos estudantes do mundo ocidental, cujo grau evolutivo os situam na vanguarda da evolução. Segundo esses ensinos, Cristo é o maior iniciado do período solar, cuja grandeza e poder não podem ser medidos e avaliados pela mente concreta e relativa do homem terrestre. Esse grande ser não veio para atender apenas às necessidades espirituais de uma determinada raça, como fizeram os mestres humanos antes dele. Sua vinda se fez necessária para impulsionar a evolução da grande raça ária, concentrada especialmente no Ocidente, cujo nível evolutivo é responsável por todas as descobertas científicas e invenções mais importantes dos últimos 2 milênios, como facilmente poderá ser comprovado por qualquer pessoa despida de preconceitos filosóficos. Apesar do materialismo que ainda lhe é peculiar, a raça ocidental revela um grau de compreensão quando comparada à grande maioria dos hindus e outras raças orientais, dominadas pela miséria e por uma série de ideias metafísicas mal compreendidas. O nome Ares foi dado pelos gregos ao planeta Marte, governante do signo de Áries, simbolizado por um carneiro. A vinda de Cristo ao mundo físico deu-se sob os auspícios desse signo, quando o Sol, por precessão dos equinócios, encontrava-se no 7º grau do signo de Áries, ou carneiro zodiacal. Por essa razão, o grande iniciador é representado por um carneiro. O Evangelho de Lucas relata que o menino recém-nascido foi adorado pelos pastores, erroneamente identificados como pessoas da região, ocupadas em pastorear seus rebanhos. É evidente que os pastores e as ovelhas têm um significado mais profundo, muito além daqueles que lhe é atribuído. Os pastores simbolizam as raças árias espalhadas por toda a terra, e especialmente concentradas no Ocidente, que devem reconhecer a doutrina de Cristo como o ensinamento definitivo e mais elevado que se ofereceu ao mundo. Os métodos do passado, expostos por mestres humanos que antecederam a Cristo, foram apenas auxiliares necessários e introdutórios, cujos preceitos têm como finalidade libertar a humanidade dos espíritos de raça e apego às bandeiras e fronteiras. A vivência do verdadeiro cristianismo levará os homens a amarem-se como irmãos que verdadeiramente são, descendentes de um Pai comum, Deus. Os antigos sistemas filosóficos eram incompletos e não podiam elevar seus iniciados além do mundo mental abstrato, onde reina a separatividade. Só após a vinda do grande Espírito Solar de Cristo e sua admissão ao centro da Terra, através do sangue do homem Jesus, foi franqueada a abertura do mundo do Espírito de vida, ou plano crístico dentro e fora do homem, no qual o amor, a sabedoria e a unificação encontram expressão. Adotar os métodos praticados no Oriente é incorrer em grave erro, considerado como idolatria ou retrocesso da marcha evolutiva, pois o grau em que se encontram os orientais atuais foi superado pelos ocidentais em larga extensão. O autêntico cristianismo deverá substituir e ultrapassar todas as religiões de raça e bases filosóficas apresentadas na antiguidade, não por serem falsas e prejudiciais, mas por serem inadequadas às raças mais avançadas, que necessitam de métodos mais especializados ao seu desenvolvimento anímico. Por essa razão, os evangelhos afirmam que o divino iniciador foi adorado pelos reis magos, representantes das 3 raças mais importantes que peregrinam pelo mundo físico, ou seja, a branca, a asiática e a negra.
todas, ao devido tempo e sem exceção, deverão inclinar-se ante o Salvador universal, preparando-lhe o atributo da sua adoração e gratidão. Cristo intitulou-se o Bom Pastor, e as raças árias são as ovelhas que deverão ouvi-lo e segui-lo. Ele as advertiu para que não ouvisse a voz dos estranhos, ou seja, as doutrinas ultrapassadas que já tiveram sua utilidade. No quarto evangelho, o mestre anuncia sua volta, promessa que não pôde ser feita por nenhum mestres humanos do passado. A escola de João descreve com palavras misteriosas esse próximo evento. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Disse mais: e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. João capítulo 14, versículos de 16 a 18. Um dos graves problemas do homem limitado aos sentidos físicos é a incapacidade de distinguir a verdade da mentira, o joio do trigo, como afirma o Evangelho. Essa inaptidão é interna, uma vez que o homem só pode avaliar as coisas na proporção da sua capacidade anímica. Na atual fase evolutiva, a maioria considera como verdade aquilo que seus sentidos captam, rejeitando ou pondo em dúvida qualquer ideia mais abstrata que não pode confirmar. Esse estado psicológico atesta sua incapacidade de responder à influência crística. Por esse motivo, não dispõe do espírito da verdade, isto é, da faculdade espiritual que lhe permitiria distinguir o certo do errado, a aparência da realidade, a doutrina verdadeira das falsas doutrinas. Por outro lado, o estado de alma capaz de captar a verdade não depende apenas da cultura intelectual ou dos muitos conhecimentos de ordem física, pois a experiência tem provado que muitas pessoas cultas deixam-se enganar lamentavelmente pelos falsos mestres e falsos ensinos. Cristo é o supremo guia, ou pastor da atual época ária. É o poderoso fermento cósmico enviado por Deus para levedar a pesada massa humana, dominada pelo materialismo e sensualidade. Sua ação sobre a humanidade tem por objetivo dinamizar o espírito da verdade, cujo poder encontra-se em estado potencial em todos os homens. O que é na realidade esse espírito da verdade, que segundo Cristo, o mundo não conhece nem pode recebê-lo, mas que está sempre presente no interior de todos os homens? Essa faculdade verdadeiramente valiosa é inerente ao Cristo interno, ou espírito de vida, é a intuição. A missão do Salvador é tornar possível a sua manifestação, a qual, embora presente em todos os homens, está fora do alcance da consciência da grande maioria. Essa é a voz do pastor que o homem deverá ouvir e seguir, reconhecendo nela o único guia e salvador, pois só este poderá ensinar-lhe todas as coisas. Disse o Supremo Mestre: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. João capítulo 10, versículo 8. Com essa frase, o Salvador revelou que as vozes habitualmente ouvidas pelo homem não são as vozes da intuição, mas sim as da personalidade terrestre, inchada pela vaidade e o orgulho intelectual. Essas vozes foram denominadas por Cristo como ladrões e salteadoras, por se apossarem da mente dos homens, que, consequentemente, a empregam negativamente numa direção errônea. Seus efeitos produzem sofrimentos e decepções.
As verdadeiras ovelhas, ou precursores da futura época, Aquário, não se deixam mais enganar pelas vozes da falsa personalidade ou ideias sugeridas pelos sentidos, pois conhecem sua superficialidade. Os aspirantes despertos pelas vibrações do Supremo Mestre, Cristo, ouvem a voz do Espírito em seu interior, e esta jamais os decepcionará. Na passagem evangélica transcrita, fica claro a ligação, embora ainda inconsciente na memória, entre o Cristo cósmico e o Cristo interno, também conhecido como o Filho do Homem, já que ambos vibram numa mesma sintonia. Ambos são semelhantes a dois diapasões afinados no mesmo tom. A segunda volta não se dará externamente, como muitos esperam. Esse acontecimento será interior e possibilitado a todos os homens por meio da união dos dois princípios, o externo e o interno, isto é, entre o macrocósmico, Cristo cósmico, e o microcósmico, Cristo interno individual. O segundo aspecto do espírito do homem será o elo que unirá definitivamente o espírito do Salvador. A porta. O espírito interno é a fonte de onde emana a vida, a consciência, a inteligência e todo o poder que um ser humano dispõe. Embora a maioria desconheça essa imensa realidade, por encontrar-se subjugada à imposição dos sentidos físicos, dia virá em que os desencantos da vida material levarão ao homem à procura de esclarecimentos mais avançados, os quais nem a ciência nem a teologia pode oferecer. Sua busca conduzi-lo-á finalmente à eterna ciência esotérica, a fim de solicitar seus ensinamentos, indicando o caminho que deverá seguir. Um dos obstáculos mais frequentes encontrados pelo aspirante nesse percurso interior e que pode retardar o seu avanço espiritual é o de persistir no velho hábito do passado, de procurar no exterior a causa e a solução dos seus problemas, quando na realidade só poderá encontrá-las em seu próprio interior. O método promulgado pelo esoterismo é diariamente oposto a esse hábito adquirido no mundo. Cristo aconselhou seus discípulos a entrar pela porta estreita, advertindo-os de que encontrariam um caminho aberto e cheio de obstáculos. Porém, se persistirem por ele, conquistariam a verdadeira vida, a vida eterna. O Apocalipse também fez referência a essa porta que se encontra fechada e deverá ser aberta pelo aspirante, já que a iniciativa deverá partir dele, isto é, da sua consciência. Sua abertura dará entrada ao guia autorizado, o verdadeiro pastor, que deverá orientá-lo ao longo do caminho elegido. Diz o texto apocalíptico: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Essa afirmação não deixa dúvidas quanto ao lugar em que o mestre deverá ser encontrado, ou seja, no interior do próprio aspirante, pois procurá-lo externamente, como fazem os cristãos convencionais, seria uma perda de tempo. O Cristo interno está à porta, no limiar mental que separa a personalidade da individualidade, sempre solícito para auxiliar o aspirante sério e sincero, capaz de ouvir a sua voz e admiti-lo na sua consciência. Nesse capítulo que estamos estudando, há uma frase enigmática, impossível de ser compreendida sem as luzes do esoterismo rosacruciano. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A mitologia grega descreve a lenda de Teseu, o herói ateniense que decidiu entrar no labirinto de Delos a fim de travar uma luta de vida ou morte com o Minotauro, um ser monstruoso que, embora possuísse um corpo humano,
tinha cabeça de touro. Já procuramos esclarecer seu significado, revelando que a cabeça desse animal é o símbolo da mentalidade feroz ou animalizada que o homem caído do céu desenvolveu em sua peregrinação pela terra, depois de ter perdido o contato consciente com a sua natureza superior. A evolução interior proposta pelos evangelhos propõe eliminar esse padrão mental animalesco, edificando em seu lugar um padrão novo e superior, fundamentado em ideias de um padrão espiritual, geralmente desconhecidas do homem terrestre. Essa alegoria encerra a mesma mensagem trazida por Cristo. Teseu é o símbolo do homem avançado que, tocado pelas vibrações do Cristo cósmico, desperta para a real situação psicológica em que se encontra, ou seja, sua subserviência à acanhada mentalidade mundana. Decidido a libertar-se desse padrão mental inferior, entra em contato com a princesa Ariadne, símbolo de uma escola autorizada que esclarece, orienta e aconselha a entrar nesse labirinto, desenvolvendo um novelo de lã oferecido por ela, símbolo dos ensinos de Cristo, os quais deverão conduzir ao herói à vitória final, após vencer o monstro do materialismo, habilitando-o a entrar e sair vivo do cenário evolutivo a que todo homem é submetido. O labirinto, ou trevas exteriores, como denominam os evangelhos, é o símbolo da presente fase evolutiva, que preocupa todo homem inteligente que investiga, não só as causas que o trouxeram à existência, como também no universo no qual evolui. Sua dependência dos centros sensoriais físicos o faz dar voltas e mais voltas pelos mais tortuosos caminhos da intelectualidade, sem nunca encontrar uma saída lógica que o esclareça e liberte do turbilhão de pensamentos desencontrados que residem em sua mente, dominada pelas emoções. Babilônia. Embora Cristo não afirme explicitamente, é possível captar nas entrelinhas dos seus ensinos o sentido oculto pelas palavras entrar e sair. Essas fazem supor que aqueles que se deixam iludir pelas aparências e ilusões evanescentes não poderão reter eternamente a consciência após a passagem pelo purgatório, após a morte. O estado psicológico em que o homem percebe apenas o lado material da existência é devido à sua pouca evolução e falta de interesse pelo lado superior ou espiritual da vida, pela identificação com o mundo e seu corpo físico, que o faz imaginar ser um ser terrestre, constituídos pelos ossos, carne e sangue. Essa conclusão negativa a respeito do seu próprio ser edificou com o passar das eras um padrão mental animalesco, Minotauro, personificação do homem terrestre e materialista, que não respeita Deus nem o próximo, negando sua filiação divina e a existência de uma vida após a morte. Para sair vivo, isto é, dar continuidade à sua consciência após a morte, é preciso estar na posse de uma determinada bagagem espiritual, denominada pelos evangelhos como tesouro no céu, os quais lhe servirão de base nos vários planos por onde haverá de habitar nessas novas condições. Não existe outro meio de sair vivo e vitorioso do labirinto, edificado pela mentalidade astuciosa e egoísta do mundo material. Por outro lado, os que se deixam dominar pelas ilusões e paixões mundanas, criadas pela ferocidade e sensualidade dessa estranha mentalidade Minotauro, serão consumidos ou devorados por ela. Para entrar e sair vivo ou consciente desse turbilhão mental e emocional que caracteriza o mundo dos sentidos, ao qual o homem terrestre se entrega de corpo e alma, é imprescindível que seja guiado pelo fio de Ariadne, ou seja, pela verdade representada por Cristo, Espírito, cuja prática o libertará da ilusão e da mentira sensorial, tornando-o apto para ingressar nos planos da verdade, dentro e fora de si mesmo.
Achar pastagem significa que o homem que edificou seu corpo espiritual continuará encontrando alimento anímico, pastagem, para dar sequência à sua evolução, mesmo depois de ter saído do cenário terrestre, por ocasião da morte, uma vez que dispõe de uma consciência imortalizada e da mais absoluta liberdade para projetar novas causas. Aqueles que entraram pela porta do labirinto sem contar com o auxílio desse misterioso fio mágico não conseguirão a vitória final. Terão de passar por um período de inconsciência e retornar depois de algum tempo através dos portais do renascimento, a fim de fazer uma nova tentativa. Os ladrões mercenários. As raças árias, intituladas ovelhas pelos evangelhos, encontram-se na vanguarda da evolução, porém com diferentes níveis de compreensão. Podem ser classificados em dois grupos: as ovelhas que ouvem a voz do verdadeiro pastor e a seguem, e as cabras ou cabritos que se deixam enganar pelas impressões sensoriais e falsos pastores. A maioria das raças árias ligadas ao cristianismo popular está limitada ao seu lado histórico e biográfico, em parte devido à sua incapacidade de compreensão, e noutra, como consequência da visão limitada e distorcida dos seus guias. A interpretação dos ensinos ao pé da letra, destituída de lógica e bom senso, mesclada aos interesses materiais das instituições religiosas, é a mais triste demonstração de materialismo e baixo entendimento. Os ladrões salteadores e mercenários citados por Cristo referem-se à maioria desses guias religiosos, especialmente os da atualidade, responsáveis pela transformação da religião em negócio empresarial e político. É claro que a ignorância e ingenuidade dos fiéis é responsável, em grande extensão, por essa situação calamitosa. Embora se intitulem pastores a serviço de Cristo, esses falsos guias não passam de mercenários e salteadores da credulidade pública, dolorosamente ludibriada por promessas encantadoras. Esses comerciantes, a serviço exclusivo das suas ambições, não entram pela porta das ovelhas, ou seja, através da razão, consciência e inteligência, mas pelo lado emocional negativo das ambições e ilusões mundanas. Os guias das religiões populares, com raras e honrosas exceções, sempre foram tentados a mercadejar as coisas sagradas, erguendo impérios gigantescos às custas da boa-fé das massas populares. Convém observar, especialmente na atualidade, o crescimento espantoso das igrejas evangélicas, em franca concorrência umas com as outras, e até mesmo com a Igreja Católica, que certamente lhe serviu de modelo. Cremos que ninguém ignora que esta é a mais rica e poderosa empresa religiosa do mundo, ligada aos grandes interesses internacionais e até mesmo à política. Outras entidades religiosas também se encontram no alto da pirâmide comercial, assim como a Igreja Universal do Reino de Deus, da Legião da Boa Vontade, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Renascer, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Mormons, cujos patrimônios crescem descaradamente na forma de prédios gigantescos e luxuosos, chamados hipocritamente de casas de Deus. Tudo isso sem considerar uma infinidade de igrejinhas menores, que surgem como cogumelos por toda parte, empenhadas em anunciar a palavra de Cristo e salvar as almas humanas, quando na realidade não possuem o menor entendimento daquilo que pregam. Realmente, Cristo não exagerou quando afirmou: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O lobo que arrebenta e dispersa. Esse animal foi muito bem escolhido para simbolizar a natureza inferior e passional humana, ativa em todos os homens em maior ou menor grau.
O lobo simboliza a grande quantidade de elementos psíquicos negativos criados pela ignorância humana através de pensamentos desvirtuados, dinamizados pelas forças de repulsão do corpo de desejos inferiores. Essa massa de elementos negativos constitui a essência do personalismo egoísta e astucioso que se apoderou da mentalidade dos homens. Foram denominadas como demônios pelos evangelhos e são responsáveis pelos sofrimentos e decadência moral da humanidade. A atuação dissolvente desses elementos negativos, exteriorizados por palavras fingidas e astuciosas, encoberta por uma máscara de bondade e fraternidade, encontra expressão na atuação dos falsos guias religiosos, cujo único objetivo é explorar a fé cega dos seus deslumbrados fiéis, introduzindo astuciosamente suas mãos criminosas nos bolsos das suas vítimas. Por outro lado, as vítimas atraídas por esses charlatões não possuem nenhum ideal mais elevado, a não ser a satisfação de suas aspirações mundanas, quase sempre egoístas e materialistas. Como facilmente se pode concluir ao estudar os evangelhos, essas pessoas não são religiosas e encontram-se na contramão do método proposto por Cristo, cujos ensinos são totalmente opostos aos empregados pelos salteadores, lobos, das consciências humanas. Os métodos expostos pelos mestres autorizados não fazem apelos comerciais nem alimentam emoções ou sensacionalismos baratos. Ao contrário, o lema adotado pelos comerciantes religiosos é simplista e utilitário. Os fiéis devem oferecer dinheiro à igreja para que Cristo possa retribuir com quantias ainda maiores e satisfazer todas as suas aspirações, materiais evidentemente. A lei de dar e receber, divulgada pelos evangelhos, é tomada ao pé da letra pelos cambistas na maior demonstração de inconsciência, irresponsabilidade e falta de caráter. Nessa passagem, o evangelista empregou uma palavra de grande significado oculto: o arrebatamento. Arrebatar significa tirar com violência ou força, apossar-se de algo que não lhe pertence, roubar. Cremos não ser necessário maior explicação para descrever o estado psicológico de um homem quando dominado por sugestões negativas ou ideias errôneas, dinamizadas pelas forças de repulsão do seu corpo de desejos inferior, ou corpo de desejos de algum pregador astucioso, simbolizado nesta passagem pelo lobo. Uma das características mais comuns de um pregador quando se encontra à mercê da astúcia é enganar ou tirar partido egoísta das outras pessoas, a fim de atender seus próprios interesses. Essa característica é a marca registrada dos falsos pastores. Sua postura de mansidão e benevolência, adotada hipocritamente para melhor envolver suas vítimas, leva-os à realização dos seus desejos. Sob as influências das suas palavras hipócritas e enganosas, habilmente escolhidas, algo de imenso valor é tirado ou arrebatado aos fiéis, sua consciência e razão. Sob esse poder hipnótico do lobo, o falso pastor, a lógica e o bom senso desaparecem ou são dispersos, transformando o indivíduo num joguete ou marionete inteiramente inconsciente que abrirá sua bolsa sem o menor constrangimento. As ovelhas de outro aprisco. O Salvador se declara pastor de outras ovelhas que não pertencem ao aprisco terrestre. Qual o significado dessa frase, que parece ter confundido alguns estudiosos? Os evangelhos não fazem referências a outras ovelhas cuja evolução não esteja confinada à terra. A filosofia rosacruciana declara que, além dos espíritos que evolucionam sobre a terra, há outros cujo desenvolvimento se efetua nos vários planetas do nosso sistema solar. Seriam essas ovelhas do outro aprisco? O autor deste trabalho não pode responder com absoluta segurança, porém supõe que isso seja possível, baseado nas declarações feitas pelo Sr. Max Heidel. Segundo o conceito Rosacruz do cosmos,
O ser que reverenciamos como o nome de Cristo está tão acima da nossa capacidade de compreensão atual que se torna impossível formar uma ideia exata sobre sua grandeza e posição que ocupa no plano evolutivo. Sabemos que ele é o arcanjo mais elevado da sua onda de vida e o maior iniciado do período solar. O nome Cristo, pelo qual é identificado, foi atribuído por ter alcançado um grau de desenvolvimento espiritual que o correlaciona com o aspecto filho do Deus do nosso sistema solar. A onda de vida que iniciou seu desenvolvimento no período de Saturno encontra-se agora distribuída nos vários planetas do sistema solar a que pertencemos. Esses foram projetados no tempo e no espaço com diferentes inclinações de eixos e seguindo órbitas distintas ao redor do Sol, de acordo com a necessidade espiritual dos seres que neles evolucionam. A filosofia rosacruciana lança luz sobre um ponto de vista bastante significativo ao afirmar que os homens não estão sozinhos no universo e não são as únicas inteligências do cosmos, como a ciência tem afirmado. Nossa humanidade aparece em quarto lugar na escala evolutiva, através de Mercúrio, Vênus e Júpiter, sendo que o primeiro é o campo de desenvolvimento dos seres mais avançados da nossa onda de vida. No Apocalipse, Cristo, o Filho, é representado com 7 estrelas na mão direita, que simbolizam os planetas tradicionais, dirigidos em suas órbitas pelo seu imenso poder, simbolizado pela mão direita. O maior iniciado do período solar, Cristo, está correlacionado com o segundo aspecto da trindade macrocósmica. Portanto, tem a seu cargo todo o funcionamento e evolução de um sistema solar. Dessa forma, não violentamos nossa compreensão ao admitir que o Espírito do Salvador seja o pastor de algum aprisco planetário além do nosso. Sua sabedoria e poder de atuação são imensos e escapam à nossa avaliação. Os espíritos virginais que iniciaram sua peregrinação no período de Saturno inclui todos os seres que alcançaram a consciência própria e evolucionam na Terra e demais planetas, inteiramente a parte das demais ondas de vida, senhores da mente, arcanjos, anjos. É lógico supor que a finalidade da evolução é reunir todos os espíritos que evolucionam no nosso sistema solar sob a égide de Cristo. Depois de cumprida a sua missão, ao término dessa grande semana evolutiva, ou 7 períodos mundiais, irá entregá-los aos cuidados do Pai, o maior iniciado do período de Saturno. A espontaneidade da vida do espírito. No sentido evangélico, a vida não se resume apenas à expressão física ou mental, como julga a ciência. É algo maior e mais transcendente, cuja existência pode ser comprovada mesmo depois da morte do corpo físico. Sob o ponto de vista esotérico, a verdadeira vida de um indivíduo reside na sua consciência, uma vez que um homem pode gozar de excelente saúde física e não passar de um brutamonte se carece dessa misteriosa faculdade. A vida é inerente ao espírito que a projeta espontaneamente sobre o corpo vital, na forma de uma consciência de vigília, empregando os 2 éteres superiores desse veículo como espelhos psicológicos sobre os quais sua luz se reflete. Ora, se o espírito é o criador e sustentador da consciência, está no direito de reavê-la ou reassumi-la, conduzindo-a vitoriosamente aos planos espirituais, quando os espelhos que refletem éter refletor e luminoso estiverem suficientemente polidos ou aperfeiçoados pelo treinamento esotérico. O homem Jesus é o símbolo do aspirante ingressando na vida espiritual pela via do batismo, ou método purificador. O efeito produzido por esse sacramento estabelece em sua alma a capacidade de ouvir a voz do seu espírito, Cristo interno, que o guiará e ensinará daí para frente. Dessa forma, as palavras do Cristo cósmico podem ser atribuídas ao Cristo interno do homem, ou espírito de vida, uma vez que os dois estão intimamente relacionados por meio de vibrações semelhantes
harmoniosamente afinadas entre si. A irradiação do Cristo cósmico, projetada desde o centro da Terra, tem como finalidade dinamizar o Cristo interno do homem, constituído pela mesma essência do Salvador cósmico, que a partir dessa dinamização constituir-se-á como o único Salvador da sua criatura, a consciência humana. Dessa forma, tornam-se claras as palavras do Salvador: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. E ainda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. A voz de Cristo, segundo os ensinos ocultos, é o símbolo de uma vibração sutil e poderosa, impossível de ser captada pelo homem sensorial dominado pelas paixões. Seu baixo nível psicológico o impede. Para ouvi-la ou captá-la é imprescindível que o candidato tenha ouvidos espirituais afinados ou evolução suficiente para responder a ela. Não se trata de uma vibração física, mas espiritual. É percebida internamente, revelando-se como uma necessidade imprescindível de buscar algo diferente e superior. A aspiração que leva um homem a buscar a espiritualidade e finalmente o encaminha para uma escola esotérica cristã pode ser considerada como uma resposta à vibração oriunda do Cristo cósmico. Esse conhece as suas ovelhas, ou melhor, aqueles que desenvolveram a capacidade de ouvi-lo e segui-lo. A resposta à sua voz prova a afinidade do buscador com o bom pastor, pois ouve, capta o chamado interior e o segue. Seguir Cristo significa pôr em prática o Sermão da Montanha, pois essa é a fórmula mágica que conduz à vida eterna. Segundo sua promessa, o homem não perecerá, mas quando se unifica com a vida do Espírito. A conquista de uma consciência permanente e definitiva o liberta da segunda morte e nada poderá separá-los. O Espírito dá sua vida, consciência, ao homem, a fim de reassumi-la numa fase mais avançada da sua evolução. Nova dissensão entre os judeus. João, capítulo 10, versículos 19 a 21. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouves. Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Palavras-chave: o demônio ou loucura. O demônio ou loucura. A palavra demônio é originária do grego daimon, ou daimones, símbolo de entidades psíquicas inferiores dos mundos internos ou criações psicológicas do próprio indivíduo. Os mistérios que a mente relativa do homem não consegue desvendar, especialmente os de ordem espiritual, têm como causa a pouca evolução e a identificação com os sentidos físicos, que com frequência o levam a conclusões mentais, as quais, quando analisadas à luz da ciência oculta, demonstram falta de entendimento superior. Por outro lado, os evangelhos afirmam que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, ou seja, quando estabeleceram um contato com sua natureza interna superior e espiritual, falavam línguas estranhas, isto é, revelavam verdades de outras dimensões, desconhecidas e incompreensíveis para o homem sensorial, consideradas por eles como loucura ou fantasias de mente alucinadas. A abertura dos olhos refere-se à conquista do entendimento espiritual ou iluminação, já que essa passagem não se refere à cura da cegueira física. Essa cura só pode ser alcançada por um ser superior e consciente, e não por um indivíduo dominado por elementos mentais emocionais de baixa categoria, demônios. Daí se origina a frase evangélica: Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos?
Pode um homem, apoiado em conhecimentos materiais relativos e materialistas, abrir os olhos do entendimento espiritual a um indivíduo? Pode um médium negativo e obscurecido entrar em contato com as verdades superiores e espirituais quando sua consciência se anula e é posta sob o controle de uma entidade estranha e de baixa categoria, demônio, a qual não conhece nem entende? Os adeptos do espiritismo argumentarão que existem entidades de luz nos planos espirituais. Sim, é verdade, elas existem. Porém, jamais se apossarão da consciência e da vontade de qualquer indivíduo para curar enfermidades, transmitir ensinos ou mensagens, pois sabem que esse processo é contrário às leis da evolução. A festa da dedicação. Jesus é interrogado. João capítulo 10, versículos de 22 a 41. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus, e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. Respondeu-lhe Jesus. Já vô-lo disse e não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e meu Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejas? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas porque declarais, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto procurava outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista no princípio ali permaneceu, e iam muitos ter com ele, e diziam: Realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Palavras-chave: Eu e meu Pai somos um. Sois deuses. Eu e meu Pai somos um. O pronome eu é o símbolo da consciência humana de uma individualidade separada de todos os demais. O homem terrestre é um foco de consciência num determinado grau de evolução. Nos evangelhos, esse pronome representa o indivíduo, ou seja, a expressão da mais importante das suas faculdades, pois o homem terrestre nada mais é do que o grau de consciência alcançado por evolução. Espiritualmente somos todos iguais, com as mesmas possibilidades em potencial. Porém, no nível psicológico e das experiências materiais, as diferenças se fazem notar, pois alguns fizeram esforços maiores e alcançaram níveis evolutivos mais avançados, outros não. O objetivo final da evolução é ligar a consciência humana, eu, ao seu Criador e sustentador, o Espírito Divino, também conhecido sob o nome de Pai. Sois deuses. Diz o Gênesis no capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Essa sentença tem produzido muitas polêmicas devido ao materialismo que se apossou da mentalidade dos teólogos, incapazes de distinguir o homem terrestre do espírito ou nível divino, de distinguir a individualidade da expressão material ou personalidade terrestre, necessariamente condenada à morte psicológica enquanto não se unifica com o poder espiritual que a sustenta. Ao chamar os homens de deuses, Cristo apenas confirmou o que foi registrado nas Escrituras. Essa afirmação escandalizou os escribas e fariseus da sua época, como também os atuais, que não admitem a ideia de um pecador possa trazer um Deus em seu interior. Suas premissas falseadas os impedem de reconhecer no homem o germe da individualidade, considerando essa ideia como um desrespeito ou blasfêmia. Entretanto, as opiniões desautorizadas não invalidam essa verdade, pois o salmista escreveu: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, personalidades terrestres, haveis de morrer, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herderás todas as nações. Salmos, capítulo 82, versículos de 6 a 8. Cristo apenas confirmou as palavras do salmista ao afirmar a divindade interna do homem. A má compreensão da Bíblia fez com que os teólogos incorressem em lamentáveis enganos. O ser denominado homem pelo Gênesis refere-se ao espírito humano, criado da mesma essência do grande arquiteto do universo. As origens das controvérsias religiosas provêm da má interpretação das Escrituras, cujos estudiosos não aceitam a divindade do homem por considerá-lo apenas pelo lado visível ou máscara exterior personalística. Identificar o espírito com a forma que emprega para a expressão é um absurdo. É o mesmo que identificar o músico com o seu instrumento. O espírito humano é um Deus em potencial e vem ao mundo periodicamente para dinamizar seus poderes divinos estáticos. O estudante consciente distingue a máscara visível ou personalidade da realidade espiritual que se oculta por trás dela. Só essa poderá garantir a imortalidade ou vida eterna.